Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Entenda Direitinho. Gente, que chuva foi essa que deu segunda-feira aqui em São Paulo, hein? Meu Deus, não só em São Paulo, nos outros estados também choveu muito. E enchente para todo lado, carro que estraga, loja que enche de água e perde a mercadoria, casas com muitos prejuízos também. Será que eu posso responsabilizar o Estado se eu tiver um prejuízo desse? Ele tem culpa? Vamos entender direitinho? Então, antes, lembre-se, se inscreva no nosso canal no YouTube e clique no sininho das notificações para acompanhar nossos outros vídeos. Como que será que o Estado responde a danos causados a terceiros, a particulares? Primeiro de tudo, o Estado, ele responde tanto por atos ilícitos quanto pelos atos lícitos. Em relação aos atos lícitos, o dano causado a terceiro tem que ser um dano extraordinário, um dano anormal. Por exemplo, vamos supor que você tem uma padaria e o poder público quer fazer uma obra no entorno da padaria. Então, ninguém mais entra na padaria, ninguém mais passa lá, não tem como entrar, como sair e tal. Você que é dono da padaria, você acaba tendo um prejuízo enorme por conta disso, né? E vamos supor que no mesmo local tinha um ponto de ônibus, que as pessoas que moravam ali perto pegavam o ônibus, e esse ponto de ônibus teve que ser transferido para uns quarteirões depois. As pessoas que pegavam o ônibus naquele ponto sofreram prejuízo também? Sim, sofreram, mas é um prejuízo irrisório, insignificante, né? Ela vai perder uns minutos a mais da vida dela para ir até aquele ponto de ônibus. Mas e o dono da padaria? O dono da padaria não, ele sofreu um dano absurdo, enorme, desproporcional. Justamente por basear-se no princípio da isonomia e da repartição dos encargos sociais, o Estado ele responsabiliza esse dono da padaria, né, no nosso exemplo, para ele não ficar carregando todos os ônus daquela obra, né? Os ônus eles têm que ser repartidos, por isso que o Estado entende que deve indenizar. E os bônus vão ser usufruídos por toda a coletividade. Outro ponto, o Estado ele responde tanto contratual quanto extracontratualmente. O que isso quer dizer? Ele responderá por danos contratuais quando ele firmar um contrato com um particular que preste serviço público, né? Se ele descumprir esse contrato, ele será responsabilizado. Esse é o dano contratual. Danos extracontratuais são aqueles danos que o Estado causa a terceiro, que é o que a gente vai ver nesse caso das chuvas e das enchentes, né? Para entender exatamente onde se encaixa a responsabilização do Estado nesse caso das chuvas, das enchentes, a gente precisa saber um pouquinho de como foi a evolução da responsabilidade do Estado aqui no Brasil. Nós temos as teorias civilistas e as teorias administrativas. Inicialmente surgiram as teorias civilistas, que foram quais? Foram três. A primeira de todas é a teoria da irresponsabilidade. Quer dizer o quê? Que o Estado ele não era responsável por nenhum de seus atos que causassem danos a terceiros ou a particulares. Obviamente essa teoria não foi adotada, né? Na teoria dos atos de império e atos de gestão, o poder público ele atua nas suas prerrogativas, ou seja, ele atua hierarquicamente superior ao particular. Para esses casos, nos atos de império, essa teoria entendia que o Estado não deveria responder por danos causados aos particulares. Quanto aos atos de gestão, o Estado ele eram atos que o Estado atuava em par de igualdade com o particular. Então, para esses atos, o Estado responderia. Essa teoria também não foi adotada. Terceira e última teoria civilista foi a teoria da culpa civil. Por essa teoria, o Estado ele responderia
tanto pelos seus atos praticados quanto pelas suas omissões. Aí já se entendia que era uma culpa objetiva, né? Então ele responderia por tudo. Essa teoria também não é aplicada, então nenhuma das 3 teorias civilistas é aplicada. Nós temos algumas teorias administrativas, mas nesse caso em particular, nesse exemplo que eu quero falar das chuvas fortes que tem danificado muitos imóveis, carros, etc. Eu vou falar de uma específica que é a que interessa pra gente, que é a chamada teoria da culpa anônima. Por essa teoria, o Estado, o poder público, ele responde por todas as suas omissões que causam dano ao particular. Essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade subjetiva. O que isso quer dizer? Se o Estado presta um serviço e o serviço funciona de má forma, demorou para funcionar ou simplesmente ele se omite em prestar esse serviço, o Estado ele está incorrendo nessa responsabilidade se ele causar um dano a terceiro. Por essa teoria, a gente parte do pressuposto da negligência estatal. Então, como que se encaixaria num caso de chuva ou enchente? Um bueiro que encheu, alagou, né, transbordou. Qual que é a responsabilidade do Estado nesse caso? O Estado ele tem diversas obrigações, como fazer manutenção nos sistemas, verificar o escoamento de água nesses bueiros, fazer a limpeza pública. Se ele deixa de fazer isso ou faz de uma forma ineficiente, ele já é responsável por um dano que ele causou a terceiro. Então, se eu tô lá passando com o carro e o meu carro começa a encher de água e eu perco o carro por conta disso, se eu provar que foi uma má prestação do serviço público ou se simplesmente ele realmente nem prestou esse serviço, eu terei o direito de pleitear na justiça a recuperação desse meu dano sofrido. Então eu tenho que provar. Eu tenho que ter o fato, o dano, o nexo causal e provar a negligência do Estado. Então seria o quê? O fato é a enchente, o dano, o meu carro que ficou preso na enchente, não funciona mais, e o nexo causal. Esse carro não funciona mais em decorrência da enchente que foi causada pela negligência do Estado em, por exemplo, não fazer a limpeza dos bueiros, o escoamento, etc. Aí como que você prova isso? Você prova com fotos, testemunhas e tal do seu prejuízo e com notícias, principalmente da mídia, de enchentes que tem sempre naquele local, entendeu? Então, por exemplo, teve esse ano, mas nunca teve em São Paulo? Lógico que teve. Ano passado também teve, no outro ano também teve. Então isso faz com que a gente consiga provar que são maus serviços prestados pela administração pública. E tem um parecer muito legal que eu vi de uma procuradora num acórdão no TJ do Rio Grande do Sul, que ela diz assim: não é o cidadão que deve deixar de trafegar nas vias públicas num dia de chuva, mas sim a via pública que não deve encher de água num dia de chuva, né? Ter enchente nesse dia. Claro, desde que não seja o que eu falei, casos excepcionais. Vamos imaginar, no mundo ideal, que nunca tenha ocorrido uma enchente em São Paulo. E nessa segunda-feira ocorreu uma enchente, foi um desastre, alagou tudo, via, casa, carro, automóvel, tudo. Aí é um fato extraordinário, é um fato excepcional. Nesse caso, o Estado ele não tem responsabilidade. Então o fato tem que ser constante, assim, corriqueiro. Já tem que ter ocorrido algumas vezes, tá? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre as teorias administrativas, para ver em outros casos de responsabilidade do Estado, é só comentar aqui embaixo, deixar sua opinião, dúvida, que a gente responde para vocês. Até o próximo vídeo.